voltamos aqui, depois da pequena pausa. Vi que tem pessoas que entraram agora para essa segunda palestra. Só lembrar que vocês conseguem ativar visualizar a janela de Libras, clicando no menu abaixo aqui no Zoom em interpretação interpretação em língua de sinais brasileira. Também as legendas automáticas estão disponíveis. Então, vamos agora com a segunda palestra, também com a Paloma Bueno, pós-graduada em interpretação de Libras, intérprete e tradutora de Libras desde faz mais de 10 anos, né, com muita experiência, como ela bem demonstrou na primeira palestra. E agora ela vai falar sobre a interpretação remota. Vai nos explicar um pouco esse mundo, as características, desafios. É com você, Paloma. Olá, bem-vindos de volta. Vamos lá, falar um pouquinho da interpretação remota, mercados, tudo mais, como que funciona, até tecnicamente, né? A interpretação remota, né? A gente, obviamente, sabe quando começou para uma emergência sanitária na Libras, ela ficou mais conhecida, mas, obviamente, né, no mercado da interpretação simultânea de línguas orais já era algo um pouco mais comum, conhecido, e as plataformas já estavam muito mais preparadas. Uma característica interessante que é bom a gente lembrar que, tecnicamente, o impacto acaba sendo muito diferenciado, é que quando você faz transmissão de arquivos de voz, você tem um peso, né, de arquivo, plataformas, o suporte, né, o quanto a plataforma e a internet tem que suportar, é uma coisa, né, fazer a transmissão tanto para receber, ouvir, quanto para enviar. Então, a gente tem uma questão técnica aparentemente mais tranquila, lógico que tem seus desafios também, porque existe a faixa de frequência que você precisa ouvir para ouvir bem, com nitidez e fazer um bom trabalho. E na Libras, a gente tem a característica que é uma língua que é visual. Então, a gente tem aqui a cabine, se você clicar aqui no globinho, interpretação no globo, você visualiza aqui a janela com o intérprete, você pode movimentar para qualquer lugar. Só que esse é um recurso recente, né, recém-lançado. Então, no começo ali da emergência, em que a gente teve uma alta na demanda por interpretação simultânea remota, as plataformas não estavam preparadas. Então, a gente acabava, como intérprete de Libras, fazendo o nosso trabalho tecnicamente a partir de uma tela, como igual um convidado, e ficava de alguma forma fixado. Enfim, o desafio era esse, né? Fazer com que a gente aparecesse, mesmo tendo ali uma apresentação de slide, isso gerou, né, um conflito e um desafio. E o que é, né, interpretação simultânea remota, né? Para nós de Libras, né, ficou muito conhecido devido a uma questão de saúde global, e ficou conhecida como é ligar minha câmera do celular, né? Ligar o equipamento que tiver em casa e fazer a transmissão da Libras. E assim, por um tempo isso foi até aceitável, né? Os primeiros meses ali de pandemia. Só que a gente tinha um problema, né? As plataformas não estavam tão preparadas para fazer transmissão de tantas telas por tanto tempo. Os intérpretes não estavam tão preparados, né? Nós tão preparados com internet suficiente. Por quê? As recomendações, quando a gente vai para ler, ISO, ABNT, enfim, normas que falam sobre requisitos técnicos ideais para uma transmissão de simultânea remota, ela serviu de inspiração e base para os intérpretes de Libras, mas não dava conta. E muito antes da pandemia eu já sabia disso, porque eu fazia lives, porque eu ensinava Libras. Então, até 2019 eu ensinava Libras, já tinha uma boa webcam, iluminação, internet. E eu sabia que o tanto de mega de internet para subir áudio não tem nada a ver com o que eu preciso para subir Libras, tá? É no mínimo assim, mais do que o dobro de internet necessário, porque imagem pesa muito mais
do que um áudio. Isso é simples. Por WhatsApp você já vê como é simples comprovar isso. Então, por que que a gente teve o desafio, né, de travar, de dar problema? Porque subir imagem é muito mais pesado e complexo do que subir um arquivo de áudio. E aí, de início, houve aí esse conhecimento, né, de que eu ligo o celular e já é uma interpretação remota. Serviu como algo experimental, mas não profissional, né? Não com os mesmos requisitos de qualidade como era na interpretação de línguas faladas. Então, quando você tem orientações que falam que 10 mega é bom e o suficiente para uma interpretação remota, não é. Só se for pelo celular, mas para computador, para uma máquina já não é. Uma placa de vídeo de 8 GB, né, de memória RAM, não dá para fazer a transmissão em libras. Até dá para fazer de áudio, 8, 16 de memória. Mas na Libras já não é o suficiente. Essa imagem, essa fluidez que a gente está vendo aqui dos intérpretes, da minha imagem e tudo mais, só é possível porque a máquina tem muito mais capacidade. Então, subir vídeo, né, trabalhar com Libras, tem essas complexidades que pouco se fala, porque, isso é coisa de técnico de informática. Pois é, a gente tem que aprender um pouco. O que me ajudou bastante foi que o Weber vem da área de tecnologia da informação, trabalhou com rádio e tecnologia da informação ao mesmo tempo, dentro de uma rádio, então, enfim, então ele já entendia disso há mais de 15 anos, já tinha esse conhecimento sobre o que um software, uma máquina, a composição que precisa ter uma máquina para rodar um vídeo. Aí o tempo vai passando, a gente começa a entender que a famosa máquina gamer, a máquina de jogador, é uma máquina ideal, né? É um recurso, uma ferramenta que a gente se vale porque a gente precisa. Quando? Com tradução, a gente precisa fazer edições de vídeo, a gente precisa de uma placa de vídeo. E que máquina que tem placa de vídeo boa? A placa que faz streaming, que roda aplicativos pesados de jogos e tudo mais. Então, acaba que hoje fica mais fácil, né, entender que a máquina gamer é a máquina que eu consigo trabalhar, né, que tem requisitos mínimos para oferecer um bom trabalho. E aí vem os desafios, né, de espaço físico. O cliente, a gente está acostumado com esse quadro aqui, né, esse quadro de espaço de libras, que é esse quadro aqui, do cotovelo para cima, e a gente faz a libras, que é o que a gente está vendo na cabine, que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu estou com o fone, porque eu estou sentada, então não exige que eu tenha que ter tanta distância assim para fazer a sinalização. Mas é possível, né, o intérprete, a gente usar a caixa de som para a gente ter mais liberdade de distância da máquina. Porque se a gente está aqui sinalizando, esse fio que ele vai atrapalhar. Então, a gente pode passar para trás, passar por dentro da roupa, para que não atrapalhe aqui a sinalização. Então, para uma reunião, com muitas pessoas falando, o fone com o microfone ajuda, porque em algum momento, numa reunião, se o surdo está participando de forma igual, né, e é uma reunião mais horizontal, todos vão falar. E a hora que o surdo fala, a gente usa o microfone para, como é muito conhecido, né, fazer a voz do surdo, emprestar a voz ao surdo, que é o termo conhecido, mas que é uma interpretação direta, porque é direta para a minha língua materna, ou para a língua do país, né, em que eu estou. Então, assim, a direção direta da língua de sinais para a língua que é mais falada, ou para a minha língua materna. Então, essa direção linguística é uma característica que pode acontecer na simultânea remota, inclusive já fiz eventos numa associação cultural, em que os surdos se reuniam, e eu ficava com a câmera fechada, o que é diferente para Libras. A gente pensa Libras, já pensa na imagem do intérprete, sendo que esse intérprete de Libras ele pode simplesmente estar ali emprestando a sua voz à sinalização dos surdos. Então, a simultânea remota ela tem muito essas características e que nos diferencia bastante da interpretação de línguas orais, as características técnicas. Outra coisa, o intérprete, para a gente conseguir visualizar bem o que ele está sinalizando, a gente precisa de luz. Vocês estão me vendo bem aqui, eu poderia estar sinalizando, mas eu tenho quatro
4 lâmpadas acesas aqui, mas não é uma lâmpada comum, assim, de casa, é um spot grande, uma iluminação que eu consigo ajustar para mais forte ou mais fraca, dependendo da distância que eu preciso manter. E aí, esse quadro que eu falei que é comum, eu já utilizei o quadro assim da cabeça aos pés. Já fiz eventos em que eu estava de casa, né? A gente usa também o termo remoto porque a gente não está no mesmo espaço que o público e não está no mesmo espaço em que o cliente está. Então a gente considera isso como remoto, porque cada um está em um lugar. O público, cada um no seu lugar, o cliente em outro lugar e o intérprete em outro lugar. Então a gente considera remoto porque estamos em lugares diferentes. Então, isso traz essa característica, tá? É, e aí o cliente falou assim: olha, eu preciso que você vire a câmera para aparecer assim de forma comprida, né, vertical na tela, né, no canto da tela, porque no local da transmissão onde tem um pequeno público, um auditório, as pessoas que estão assistindo vão ver vocês numa TV gigante. E é como se vocês estivessem ali, sabe? Então, isso já aconteceu e já tive a oportunidade do cliente fazer um meio termo disso, que é aqui do meio da perna para cima, ocupando toda a lateral do vídeo. Então, a gente tem aqui a tela, o intérprete ocupa todinha a lateral, tudo isso aqui era do intérprete. E aí, quando a gente trocava, era isso, metade do corpo do intérprete para cima. E era 100% online neste caso, mas o cliente queria dá a sensação de que o intérprete estava ali. E isso é possível com a interpretação simultânea, e o surdo tem essa sensação de que o intérprete está realmente muito mais presente, né? Então, interessante. Eu vi que já tem uma pergunta aqui que eu quero responder. Acho legal esse formato bate-papo também, para não ficar chato. Ai, deixa eu ver como é que eu vejo aqui as perguntas. Alguém comentou algo, eu não estou conseguindo visualizar. O chat. Quanto de internet? Qual a velocidade de internet ideal? Mínimo 30 mega para não dar problema. 30 mega de taxa de upload, que é a taxa de envio. Isso é o que mais pega para a gente, porque a gente precisa, né, enviar esta imagem a cada segundo, né, a cada fração de segundo, porque tem a questão dos movimentos. Então, para ter essa fluidez, 30 mega de upload, tá? Isso independente da máquina, e a máquina ela precisa também ter essas características que eu comentei, né? Uma dessas características que é a partir, né, mais de 16 GB de memória RAM, porque senão a máquina trava, ela não aguenta. A máquina trava por mais que você tenha 500 mega, 200 mega. Não adianta você ter a internet mais cara, a melhor do mundo, se o seu computador não suporta. Então, essas são características que, assim, não tem como você escolher, né? Ter uma coisa ou ter outra, ao menos que você vá fazer uma transmissão de baixa qualidade. E aí é outra história, é outra conversa. Mas a interpretação simultânea remota profissional, ela tem ali seus requisitos atualizados hoje no mundo da Libras pela Federação, pela Febrapios, que é a Federação das Associações dos Intérpretes. Nós temos recomendações da AIC, que é a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, e aí a gente tem orientações gerais que nos servem bastante, que inclui línguas de sinais também, então são características que ajudam a gente a entender o equipamento que a gente precisa ter para fazer um bom trabalho, um trabalho de nível profissional. Então, a velocidade, pelo menos 30 megas de taxa de upload e 50 de download, 20, 25 a 30 de download, esse é um mínimo, tá? Isso de taxa de upload. E aí tem sites de teste de velocidade que você testa isso antes do evento, não é depois, não é quando dá problema, a gente faz isso antes para poder funcionar. E aí eu queria mostrar para vocês, compartilhar um trabalho que eu fiz, que está no YouTube, que é o Converse com Outras Ideias, da Globo News. É um evento que acontece uma vez ao ano, eu fui a convite da Thalita Messias,
E aí eu vou compartilhando aqui com vocês como que funciona. E o interessante, gente, opa, o interessante é que a gente fez com os intérpretes no local, no meu estúdio, no caso, e nossa, eu não estou conseguindo movimentar aqui só um instantinho. Vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem que interessante. E fechando lindamente aqui o nosso trio de convidados, Marcos Mion, agora meu colega querido aqui na Globo, ator, comunicador e ativista. Hoje apresenta o Caldeirão na Globo, casado com Suzana Gulo, é pai do Romeu, da Donatella e do Stefano, e desde 2014, quando tornou pública a informação de que seu filho mais velho, Romeu, faz parte do espectro autista, o Mion vem se dedicando a desmistificar aqui. Antes de ouvir a tua nota, eu comecei aqui a nossa conversa pedindo... Desculpem aqui a conexão. E aí, o que é interessante nesse tipo de evento é que os participantes estavam cada um em sua casa, tá? Não sei se no celular, no computador, e foi extremamente desafiador. Por quê? Quando se trata de uma emissora que não tem a acessibilidade ali no seu dia a dia, o desafio é muito maior para o cliente, até para a gente, porque o cliente ele quer garantir que esse negócio vai funcionar. Nós que trabalhamos com interpretação remota, a gente desenvolve a habilidade de negociar e mostrar que aquilo vai dar certo. A gente tem que desenvolver essa habilidade. E aí, uma coisa que o cliente propôs, que a gente aceitou, obviamente, foi fazer vários dias de ensaio, teste, com a equipe de produção, depois com o apresentador e depois com pessoas simulando ser os convidados. E aí a tela ficava fixa e a outra intérprete estava no mesmo estúdio que eu. Então, para não dar problema, o cliente fixava aquela janela como se a gente fosse um convidado também, mas fixava a gente ali e a gente ia trocando, né? Isso que vocês estão vendo aqui agora. A tela está fixa, ela não vai apagar e tal. Os intérpretes estão no mesmo espaço e aí a gente tem esta troca. E aí uma coisa interessante também que acontece é que quando você tem convidados assim externos, eles não têm tanto a obrigação de estar com a qualidade igual a do intérprete, né? Nós, intérpretes, temos que oferecer uma qualidade, uma tranquilidade profissional de que vai dar tudo certo. O convidado, os convidados não têm muito essa obrigação, eles fazem lá o teste, mas, caiu, olha, não sei o quê. É muito comum vocês assistirem e ver que, opa, às vezes o repórter está na rua, opa, teve uma interrupção de sinal. A gente vê, quem nunca viu isso na TV, né, gente? Então, assim, só que com o intérprete isso já não é aceitável. Tanto que é bem raro você ver algo relacionado à TV e à interpretação remota. Aí, mais recentemente, a gente vê que na CNN isso é mais possível, né? Pelo que eu já acompanhei e assisti o trabalho deles, que inclusive é excelente, né? Não de Libras, mas de línguas faladas em inglês, acho que é mais inglês mesmo que eu já vi, e que eu acompanhei um pouco mais de perto, assim, assistindo e acompanhando os posts e o processo e tudo mais, e os perrengues também. Então, a gente vê que, para o lado do cliente, ele está aprendendo, e do nosso lado também, porque emissora, aceitar fazer uma transmissão dessa forma, é algo assim que, por parte deles, às vezes não tem um espaço disponível para conectar a câmera com a transmissão deles, então acaba que sendo muito confortável, acaba sendo bom, positivo para todo mundo trabalhar dessa forma. Então, esse método de trabalho, ele agiliza para o cliente, que em outros casos, não este, tá? Partindo para outras situações aqui em que eu posso ir mostrando para vocês, um evento de emergência, então por isso é importante estar preparado, porque
pode ocorrer uma situação, uma reunião urgente em que não se esperava e o intérprete, às vezes oficial daquela empresa, não está disponível. Isso pode sim acontecer. Então, os benefícios da interpretação remota é você estar disponível para acessibilidade, disponível para que o surdo consiga acessar algo que foi um ocorrido inesperado. Então, esse conhecimento, quando você está preparada, né, você ensaia, você treina, você estuda e cada vez busca ele aperfeiçoar os seus recursos e ferramentas, você está promovendo o acesso das pessoas surdas no ambiente de trabalho ou até em contexto de algum atendimento comunitário também. Então, a interpretação remota, ela trouxe muito essa função. Eu entendo que democratizou bastante o acesso do surdo à informação e das empresas a conseguir resolver um problema. E que o que já aconteceu aqui também é do cliente achava que ia dar certo no presencial e deu tudo errado, porque o próprio cliente ele não conseguiu espaço suficiente, não tinha iluminação suficiente. A internet não era boa porque ele achava que, puxa aí qualquer internet, qualquer Wi-Fi que vai dar certo. E aí viram que não é tão simples assim. Passar o áudio, porque uma coisa que todo mundo esquece é que o intérprete de Libras, ele está ali sinalizando, mas ele precisa ouvir bem. Então, assim, o ponto de áudio para a gente é obviamente crucial. E muitas empresas, produtoras, não entendem isso, elas esquecem, elas acham que a gente vai ouvir algo do além. O que eu acho que deve acontecer com os meus colegas de interpretação de línguas orais, a gente ouve assim, milagrosamente, e apreende a informação e interpreta. E não é assim que funciona. A gente precisa ter uma qualidade de áudio com requisitos, né, de qualidade, de volume, de limpeza. E aí eu já sempre sugiro ao cliente, quando eu vou a um estúdio de interpretação do cliente, para fazer um trabalho híbrido, por exemplo, eu já coloco as condições do trabalho que eu preciso receber de áudio. Então, eu explico que eu preciso receber um áudio limpo, sugestão de equipamentos e tudo mais. E aí eu coloco que isso é responsabilidade deles, quando o estúdio é híbrido, para um evento híbrido deles. Eu estou vendo um comentário aqui da Adelane, primeira vez que vejo intérprete na Globo. Realmente eles ainda não estão acessibilizando um conteúdo mais aberto, ali geral do dia a dia, mas em alguns eventos pontuais eles têm colocado. Eu sei que tem alguns outros eventos em que eles também colocam. A Delane colocando que está feliz em receber esse conteúdo, que legal, que bom, Delane. Então, eu vou até mostrar aqui um outro evento para vocês verem como funciona. E outra coisa, o formato da janela, né? O formato do. Vocês viram que a gente estava num quadradinho? A gente estava aqui em um quadrado. Como é que eu arrasto essa? Aqui, consegui arrastar. A gente está aqui, ó, num quadrado desenhado, um espaço pequeno. Geralmente a gente fica assim, em espaços pequenos mesmo, normal. A gente tem também esse formato onde a gente está numa tela parecida com a de convidado, olha que interessante. Ir olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2000. Não é um quadrado fabricado, tá? É um espaço comum, um link de convidado, como qualquer outro participante. E aí eles fixam a gente num layout, tá? Então a gente tem este formato de janela. Esse aqui é bem interessante, onde a gente está igual, de tamanho igual aos participantes. Achei isso muito incrível, esse formato, tá? Onde a gente fica sempre em alguma lateral fixa, num tamanho assim, igual. Isso eu acho muito legal. A gente está ali, bem visível, não está num quadradinho pequeno, escondido, à parte. Isso eu acho muito interessante. Deixa eu ver um outro formato aqui para mostrar. Este aqui também, de certa forma, a gente está dentro de um quadro onde você tem um mestre, o apresentador, o professor, o palestrante, e a gente está do mesmo tamanho dentro de um quadro comum. Tá? Isso foi em 2022. Então, você vê que aqui um exemplo da gente estar
se apresentando num quadro parecido, ouvindo a mesma informação dentro da mesma sala. Então, essa aqui é uma característica também de interpretação. Eu vou abrir aqui um outro em que a gente estava de corpo inteiro, muito interessante. Já abro aqui para vocês e podem mandar perguntas, curiosidades. Vai ser um prazer responder vocês. Vocês já viram a interpretação em libras, assim, da cabeça aos pés, ou grandão, assim? Já tiveram essa experiência? Ah, Sabrina perguntando aqui, ó. Quais os equipamentos necessários para começar? Gostei da pergunta com o começar, porque eu vejo muito isso, sabe? Ah, eu tenho tudo, ou não tenho nada. E não, gente, tem formas, né, de métodos de trabalho. Você pode, eu chamo de método de entrada, né? Uma forma de você trabalhar de forma um pouco mais simples, mas com qualidade. Simples não significa ruim, tá? É, e aí a gente tem aí a webcam, né? Uma ótima webcam com qualidade Full HD. Isso é uma qualidade mínima esperada, porque a gente já está vendo no mercado transmissões em 4K, 8K, e no Brasil já falando-se em acima de 8K, então o setor de tecnologia em TV e transmissão já discute como viabilizar. Então, as coisas estão indo numa velocidade assim muito grande e a gente trabalhar com Full HD é o mínimo. Então, câmera, uma boa webcam, um computador de 16 de RAM ou um degrauzinho acima, que aí a gente tem aí as marcas e tudo mais que trabalha com 32, 26, 28 de memória RAM. E a internet. Então, basicamente, de forma resumida, seria isso. Aí você vai adicionando um fone como este, um headset, com o cabo de mais de 1,5 m, né? O recomendável é 1,80 m, que é o que tem, até fácil achar no mercado. E aí é legal você pesquisar as características de todo equipamento que você vai comprar. Então, por exemplo, fone, às vezes num site de uma loja não especifica, mas você pega aquele modelo e vai pesquisar em várias outras lojas e buscar a informação, mandando mensagem mesmo, perguntando qual é o comprimento do cabo. Para gente que sinaliza em libras, precisa ter distância da câmera e do computador, é uma informação valiosa, porque imagina se você paga lá 200, 300 reais, 500 reais, que seja, gente, 100 reais num headset, e ele fica muito curto e próximo, você vai ter um quadro de sinalização aqui, ó. E aí não fica legal sinalizar aqui. Você vai cansar, você vai tensionar o ombro, porque tem que segurar a mão aqui em cima. Então, assim, não faz nem sentido. Então, basicamente, de forma resumida, é isso. E pelo menos, para começar, 3 pontos de luz. Um frontal, que é o que eu tenho aqui em cima da câmera, né? No mínimo um frontal, e um de cada lado. Esse é o mínimo do mínimo, básico do básico, sobrevivência para começar, tá? Então, iluminação de preferência que não seja muito para amarela ou muito para azul, então 5.500 Kelvin, que é a coloração Weber vai falar melhor, gente, essa parte mais técnica é com Weber, mas 5.500 Kelvin, que é o amarelo, o azul, enfim, é a cor da iluminação, inclusive a minha câmera, eita, minha câmera está cansada, eu acho. Bom, sobre iluminação, no mínimo 3 pontos. Isso para começar, né? Respondendo da Sabrina. E aí, com o tempo, né? Você vai adicionando mais iluminação para fazer um bom recorte de chroma key, vai adicionando um chroma key de mais alta qualidade. E aí é isso. Então, para começar, acho que está bem respondido. Esqueci de algum detalhe, Sabrina?
Ah, a Eliane fez pergunta aqui sobre a troca de intérprete. Opa, claro. Eu não quis expor aqui a colega, porque, enfim, eu estou dando a palestra aqui, mas sim, com certeza tem. É, o mesmo que vale para o presencial, vale ali para o remoto. E eu recomendo que a partir de 1 hora, né, se o evento vai ter 1 hora e corre o risco de passar, eu já coloco dois, porque se o cliente se empolga, inclusive isso aconteceu recentemente, a Priscila que está aqui na interpretação sabe disso, o cliente se empolga, ele fala que é 1 hora e 15 e aí vira 2 horas e meia, porque envolve, você analisa, a gente vai aprendendo a observar algumas coisas. Vou dar até algumas dicas aqui, hein, gente, dica extra. É assim, vai ter convidados, vai ter falas improvisadas, sabe? Ou então assim, na live vai ter mais do que 2 pessoas falando. Gente, você vai ter 3, 4, 5, 6 pessoas falando, não vai ser feito em 1 hora, gente. Não vai passar, vai passar. É melhor você já passar um orçamento com uma margem, já considerando 2 intérpretes, mesmo que vale para o presencial, vai valer para o remoto. A partir de 1 hora a gente vai trocando, seja remotamente, que é a questão de você trocar aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Eu acho não, eu tinha aberto aqui um exemplo. Eu acho que eu só não mostrei, mas eu tinha aqui, que é o das meninas. Eu estava assistindo. Eu estava nele. Aqui. Vamos lá, deixa eu achar o ponto de troca aqui. Que legal. Aqui, achei. É muito ligeiro. É o que eu tenho para dizer. É muito ligeiro, gente. É prática. Vejam que interessante. Bombardeadas a todo momento com esse não. E aí, quando vocês trazem essa proposta. Nessa proposta aqui que eu estou mostrando para vocês, a intérprete ela está em outro estúdio. Eu estou no meu, eu sou em casa e ela está na casa dela. Né? De projeto como esse, de meninas que vão além e tal. Vejam, a gente encontrou e tal. E a gente fez a troca, ó. Ela ligou a câmera, eu fechei a câmera. Foi muito rápido. De projeto como esse, de meninas que vão além e tal. Isso tudo, essa troca, ela já foi combinada e pré-ensaiada 1000 vezes, tá? Essa troca. Então foi assim, quando der 15 minutos, aí a gente troca um chat assim, Paloma vai entrar em 3, 2, 1, eu fecho a câmera, a outra abre. Ou a outra abre e eu já fecho. E aí esse produtor, o responsável gestor da live, ele faz isso. Então, o legal, gente, é isso. Quando você vai fazer uma interpretação, não fala para o cliente que você vai entrar 15 minutos antes, porque você vai deixar ele em pânico. Que a Libras não é para dar problema, né? O convidado, os participantes, tem muita agenda, são pessoas importantes, elas podem entrar lá, faltando 15 minutos. Então, o pessoal da produção, ele vai estar focado no convidado, na celebridade, não no intérprete que vai estragar tudo. Então, uma coisa interessante da interpretação remota, da Libras, é que a gente, justamente pela complexidade que eu comecei falando, tem luz, tem internet, tem a máquina, tem que fazer o login, tem que fazer o enquadramento correto e tudo mais, que é o quadro ideal para sinalização, a distância, o fone, são muitos detalhes para ver. O ideal é que a gente faça o teste de vídeo 1 hora antes, estourando 40 minutos antes, porque se a Libras está ok, a produção fica focada nas outras coisas. A Libras não vai ser um problema. Tá? A Libras acaba sendo um problema, um fardo e tudo mais. Isso é o que eu vejo no mercado prático. Não sou eu que estou inventando, eu estou apenas emprestando falas do que eu vejo por aí. Nossa, Libras só atrapalha tudo, só atrasa o evento, só. Por quê? Porque o pessoal quer arriscar entrar. 15 minutinhos antes eu entro. Não trabalho, eu, Paloma, não trabalho assim, eu não consigo trabalhar assim. Em alguns casos, a gente faz ensaios dias antes, faz o teste 1 hora e meia, até 3 horas antes eu já fiz, gente. O evento começava às 10, 7h30 da manhã eu estava lá. Cedo demais.
Sim, cedo demais, para o cliente ficar tranquilo e com o sorriso aqui, ó. Nossa, nem lembrou que tinha Libras, porque a gente deixou testado, aprovado, tudo lindo, maravilhoso. Ah, problema, quando os convidados entrarem e tal, o problema foi outro. O foco do problema ficou focado em outra coisa, não ficou na Libra. Ah, essa Libra só dá trabalho. Ah, Libras é muito complicado. Ah, Libras é ruim. Ah, Libras só dá problema. E isso, inclusive, acaba sendo impeditivo para que a gente seja menos contratado, porque o que a gente dá de problema para o cliente, né, entendeu? Então, assim, a gente precisa também aprender até reverter esse pensamento, esse imaginário de que essa coisa de entrar de última hora e tal não é profissional. Não é profissional. Inclusive, se você for ler recomendações, fazer cursos sobre trabalho à distância, sobre trabalho à distância como intérprete, de forma geral, a gente precisa sair um pouco da casinha da Libras, né? A gente precisa sair um pouquinho da caixinha da Libras e ver quais são as melhores práticas independente da língua. A gente precisa aprender sobre as práticas fora mundo da Libras. E aí, assim, a gente agrega ao mundo da Libras a este trabalho e de que a gente é importante, de que é um trabalho que é possível ser feito, mas com tempo. Porque olha a complexidade, tem que fixar, ainda tem a parte que eu nem falei do outro lado, que é o que o Weber vai falar, não vou roubar o tempo dele, que é assim, fixar em que lado vai ficar, né, porque depende da plataforma, não é toda plataforma que é o Zoom, que você deixa libras o tamanho que você quer, estica e tudo mais, hoje existe, mas até 2022 não existia esse recurso, onde o surdo habilitava a opção igual um closed caption, né? Cada um habilita por si só e não interfere na experiência de ninguém. Não, a gente fica ali na tela, todo mundo vendo, não é opcional, né? Então, olha o que eu mostrei para vocês e como nasceu, né, essa prática da interpretação remota. A gente fica ali na tela, igual todo mundo, aparecendo, então você fizer qualquer besteira, tá ali, tá aparecendo, né? Tá fixo para sempre ali. Então, o técnico tem esse trabalho de colocar a gente num layout e às vezes até numa identidade visual também, né? Desenhar um quadro para gente e tudo mais. Então, tudo isso para o lado do técnico, né? Questão de mandar o áudio, o canal correto, configurar o canal, porque tem eventos que a gente faz que tem outros idiomas, obviamente. Eu uso a cabine de português, né? Eu não vou ficar ali tentando entender um espanhol que eu não vou entender. Não vai dar certo. Vai cansar. Em pouco tempo eu vou estar desgastada, porque eu não tenho treino, não tenho prática para isso. Vendo aqui os comentários. Legal, Sabrina, que bom que eu consegui, né, explicar de forma bem completa e tudo mais. Então, sobre a troca, eu falei isso, anotando aqui. Vi que tem pessoal que entrou. Legal. Se vocês têm perguntas, curiosidades, principalmente o pessoal que entrou mais agora no meio da palestra, fiquei curiosa para saber como é que é o contato de vocês aí. Vocês, Sabrina e Delani, já fizeram interpretação assim, à distância, em casa, emergente ali, numa situação emergencial? Como que foi para vocês? Não caiu, não. Delani, para faculdade, para exercício da faculdade ou para interpretar ali, para acessibilizar uma situação? Uau, desafiador, né? Desafiador quando é para colega, então. O bom é ter essa experiência prática. Isso a gente vai ver na pós da Forte, que a gente está, né, a gente já tem a proposta pronta, aprovada. Então, isso a gente vai ver, né? A gente vai ter essas práticas, esses exercícios para vocês fazerem, gravar, enviar e ter avaliação, feedback para poder melhorar, para ficar algo de acordo com o mercado profissional, que é o mercado que eu atuo exclusivamente. A Sabrina. Já fiz, me disseram que haveria troca, ela não pôde entrar, então tive que passar as 2 horas trabalhando, foi bem desgastante. É cansativo porque, assim, quando a gente está num quadro, se a gente acha que assim, vou relaxar, olha o que aconteceu, ó, quanto tanto de quadro que eu perdi. Se eu tô aqui numa posição, aqui, atenta, uma postura, e aí passa o momento, né, em que o ideal seria trocar,
né? 20 minutos, 40 minutos. Você faz isso aqui, você perde quadro, né? Você perde quadro, e aí o ombro já está desgastado, você já não consegue manter mais a mesma postura aqui, a mão na frente, você já começa a baixar, então quer dizer, daqui você já baixa para cá, e aí assim, o pescoço já foi, a cervical já foi embora. E aí, assim, realmente, por isso é desgastante. Fora que a gente está ouvindo algo que é achatado na internet, a internet que existe hoje disponível, esse áudio ele é achatado, então isso também cansa, né? Esse esforço para ouvir. Que legal, mas eu tive experiências exitosas e deu tudo certo. Então é isso. Por isso a importância desse trabalho em equipe. O primeiro é que você ouve ali uma informação que você não entendeu direito, o colega, é isso mesmo, é essa abreviação. O nome da associação é essa mesma, e você está ali no remoto fazendo essa troca com o colega. Isabela, bom dia. Eu nunca fiz, estou aqui pela curiosidade. Não tenho conhecimento de Libras, mas solicitei para cursar a disciplina que é optativa na graduação da Forte. Sou estudante da primeira turma do curso de Tradução e Interpretação. Que legal! Que legal, Isabela. Bem-vinda. É um prazer estar aqui podendo aí responder aí alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade que você tenha. Temos aí um tempinho para isso. Meritiel quer fazer algum comentário, mediar alguma questão? Então, na pós da Forte, que é o curso que a gente está oferecendo, na especialização em interpretação em Libras, a gente vai ter um momento para isso, né? Para práticas, para aprendizado, para práticas ali, laboratório, avaliação, feedback, porque o mercado ele é bem exigente, né? Então, assim, você vai atender um cliente, ele tem uma expectativa. Aí, se essa expectativa cai, a gente já acaba não tendo tanta procura, assim, tanta confiança de que funciona. E aí a gente quebra aqui do nosso lado como intérprete, a gente que está no mercado, a gente quebra muito paradigma, assim, olha, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste uns dias antes, quando que é o seu evento? Ah, o evento é daqui a um mês, 20 dias, 10 dias. Vamos fazer um teste. Eu vou provar para você que vai dar certo. Funciona assim, olha, eu trabalho nesse método, eu entro com essa antecedência, funciona assim, você precisa ter essa ferramenta, esse conhecimento, posso te dar um suporte chamando uma pessoa que sabe ali configurar o espaço da janela de Libras, nesse caso pode ser, no meu caso aqui, o Weber, mas pode ser uma pessoa que tenha tido uma experiência que seja, porque ele já entende um pouco que não é um bicho de sete cabeças, praticamente uma janela a mais, é um convidado a mais, a diferença é que ele vai ficar o tempo todo. Ele não vai ter falas pontuais. A gente vai ficar o tempo todo falando ali, né, fazendo a interpretação. Essa é a diferença. Então, não é um bicho de sete cabeças, não é difícil, nem para a gente que é intérprete. O que exige, sim, é conhecimento e preparo, que é algo que só de você estar ali lançado no mercado não te dá assim de graça, não cai assim do nada um conhecimento que eu passei para vocês, né, de máquina, equipamento, internet, um mínimo adequado, isso é o mínimo do mínimo, né? Lógico que quando a gente trata de um nível mais profissional, uma conferência, a gente tem mais complexidades, mas eu passei aqui de forma sucinta, breve, o básico para a gente, pelo menos, começar. E aí tem as questões do pré-evento, durante evento, pós-evento. E aí, aqui, vamos apresentar a grade, o que que a gente vê, né? O que que a gente vai aprender nessa pós, nessa especialização em que eu vou ser uma das professoras, tem um time legal. Já ver tecnologias, porque não tem como, a gente está num universo, num planeta em que tudo envolve tecnologia, equipamentos para tradução, para interpretação, um mínimo viável para começar, né? Então, todos os detalhes de equipamento, e não só comprar, mas saber utilizar, porque não saber utilizar não adianta nada, você comprar e não sabe o que fazer, ainda é capaz de estragar o equipamento que vale o nosso rico dinheirinho. Máquina, laptop, iluminação, tudo isso são os principais pontos importantes para você fazer um bom trabalho. Mercado, tá aí que eu falo que é o baú de sete chaves que poucas pessoas têm coragem de falar e de abrir aí essa caixa, é uma caixa de Pandora, né? Tendências de mercado, tipos de empresa, de contrato, diferença, né, das instituições que tem por aí, qual é
o que que eu sigo, né? Onde eu olho para entender sobre as práticas de mercado e a apresentação profissional. Né, aquela apresentação que encanta, né, que faz o cliente acreditar que você é um profissional e não um amador. Então, diferenciar-se dos amadores, que é o que temos em maioria no mercado, tá? Então, a gente vai trabalhar modelos de portfólio, como se apresentar para vender, porque a gente precisa vender, não tem como, a gente precisa saber vender o nosso trabalho, ou pelo menos a ideia, né? Vender a ideia de que a acessibilidade é importante. Então, a gente vai aprender sobre as práticas de mercado. Tradução em Libras, a gente vai ver aspectos linguísticos que são importantes, mas os práticos que são igualmente importantes e que a gente vê muito pouco ou quase não vê, né, nas formações, e já tem até teses falando disso, que não se vê sobre isso nos cursos de formação de intérpretes. A gente não tem isso tão à disposição assim, porque poucas pessoas vão falar de prática, porque poucos estão, de fato, na prática do mercado. Então, a gente vai ter preparação, né, de roteiro para longa-metragem, tradução audiovisual acessível, formatos de janela, limites do tradutor, organização de volume de trabalho. Gente, é tão bom quando chega volume grande. E eu tenho percebido que muita gente se assusta e indica o meu nome para projeto grande porque tem medo. Ah, eu não sei. Ah, 1000 vídeos, eu não sei como é que eu vou gerenciar isso. E aí, com medo, perde trabalho. Gente, não pode. Então, a gente vai ensinar como organizar volume de trabalho. Não é para ter medo, gente. É para a gente, né, pegar o trabalho. Tá? É para a gente aprender a gerenciar ou montar uma equipe e tudo mais. Então, a gente vai também trabalhar testes técnicos e aprovação dessa tradução, né? Fazer chegar no cliente algo aceitável, algo aprovável, admirável e que o cliente vai indicar para outros clientes, tá? Formatos de arquivo, gente, não é tão simples, né? Quanto parece. Gravei e envio. Não é simples assim, não é formato celular, WhatsApp, que você grava um vídeo e envia simplesmente assim, no formato que o celular gravou e a pessoa do outro lado se vira. Não é assim que funciona. Tá? Então, tradução em Libras também a gente vai ver coisas muito técnicas específicas, com Weber, a gente vai ver sobre arquivos, isso é bem, extremamente técnico, tá? Gravação com identificação de miniatura, quando a gente trabalha com muitos arquivos, transferidores de arquivos, porque sempre vem, uma pessoa vem me perguntar, né? Como que eu mando? Onde eu subo o arquivo? Como que eu faço chegar esse arquivo no cliente? Porque é o que eu comentei até no começo da palestra de hoje mesmo, que de interpretação. É muito mais pesado e complexo você subir um arquivo de vídeo gravado em alta definição do que gravar simplesmente uma locução, uma voz. Então, é complexo mesmo, e nós vamos aprender a lidar com essa complexidade de uma vez por todas na prática. Tradução de filmes publicitários, eleitoral e institucional. Então, eu já até dei uma amostrinha para vocês, um pouco do resultado do trabalho, mas a gente vai ver como a preparação do roteiro e ensaio são importantes para fazer essa entrega, né? Então, a gente vai ver prática de tradução e interpretação em velocidade natural, para a gente não depender da boa vontade do editor em acelerar e tudo mais. Então, a gente vai aprender a fazer algo natural. Inversão de teleprompter. Este recurso existe, mas é pouco falado porque eu não sei quem mais no Brasil usa essa tecnologia de teleprompter para gravar libras. Eu nunca vi em nenhum curso, tá? Não sei nem se existe, tá, no Brasil isso, mas a gente colocou porque nós inventamos aqui nós utilizamos aqui, eu só conheço um estúdio, né, que faz, mas que ensina, desconheço, tá? Então, a gente vai aprender sobre fazer o briefing com o cliente, compreender o que ele precisa, o que precisa ser traduzido, como eu mostrei aqui na prática, a questão das cartelas. Este é só um exemplo de algo que a gente precisa saber conversar na linguagem do cliente. Então, o briefing envolve, assim, esse resumo sobre o trabalho, a gente precisa fazer o cliente entender na linguagem que ele está acostumado. Não adianta a gente vir com terminologias específicas de TIOS, que é a abreviação de trator, intérprete de língua de sinais, nós conhecemos, mas o cliente não sabe o que é TIOS. Não adianta você ficar falando TIOS e coisas de TIOS que eles não vão entender. Nós temos que dominar a linguagem do cliente, tá? Então, testes e aprovação de arquivo, ou seja, prática, isso é prática, gente. Noções e formatos.
alfa, pré-alfa, bruto, finalizado, dentre outros, o que aparecer até chegar o dia dessa aula, nós vamos aprender. E praticando o uso dos transferidores. Se tem um negócio que a gente não pode, gente, apanhar e sofrer, e passar vergonha, ai, não sei como te mandar agora, gente. Não pode falar isso para o cliente. Não pode, a gente demonstra muito amadorismo quando a gente fala que não sabe subir um arquivo. Então, tradução da Libras para o português, que eu sei que é uma das coisas mais temidas e que os intérpretes assumem eu não gosto, eu tenho medo, eu não gosto. Não gosta por quê de interpretar da Libras para o português? Qual é o problema? É o português? Então, a gente precisa conversar sobre isso e compreender um pouco mais da Libras e do português para entender. Então, para ter segurança de fazer um bom trabalho. Então, a gente vai ver a questão de voice-over e transcrição, que é algo que existe, está sendo super comum, inclusive nas minhas redes sociais, aí a gente tem feito um trabalho em Libras, e da Libras a gente coloca voice-over. Linguística, importante e essencial, né, entre português e Libras, porque quando a gente entende que se o surdo sinaliza de um jeito, que é, obviamente, contrastante com o português, a gente precisa compreender qual é a melhor estratégia, né, quais são as opções para eu passar aquilo para o português. E aí, sim, a gente resolve o problema aí de interpretar para o português. Parece, mas não é. Então, algumas preposições e artigos em português, em tradução e interpretação, para a gente melhorar essa interpretação e não se prender a um sinal e um significado. A gente precisa abrir a mente e entender um pouco de preposições e artigos para se libertar, tá? E fazer uma interpretação que fique bonita no português. Formalidade e informalidade, então a gente vai ver aí como é importante a gente compreender o tom daquele surdo e do contexto, para a gente aí sim, por isso a insegurança, entende? Por conta da falta de domínio e de conhecimento desses níveis de formalidade e informalidade. Tom de voz, preparação e postura, veremos também. A interpretação remota, a gente, né, vai ver também um pouco de tudo isso que eu mostrei para vocês, são os aspectos técnicos, a gente vai ver interpretação de conferências, audiovisual e televisivo, a gente vai aprender a identificar que é esse trabalho, porque às vezes o cliente ele chega pedindo tradução quando você vai ver uma interpretação de conferência e vice-versa. O cliente acha que é uma interpretação e não é uma interpretação. Então, a gente tem existem as perguntas certas para você ter a informação certa para oferecer o serviço e o preço certo, né? Porque eu vejo que o cliente chega pedindo uma coisa e quando ele explica, não tem nada a ver. Então, a gente tem uma forma, né, de se comunicar para compreender do que se trata o trabalho, tá? Na audiovisual televisiva, a gente vai ver práticas, questões técnicas, entender a demanda, os tipos de enquadramento, iluminação, como configurar isso para a gente ter aí um serviço, uma entrega bacana. O enquadramento, né, interno, né, posição, contraste, campo de sinalização, como lidar, né, com esse espaço também, legislação, a importância da consultoria ou do tradutor surdo, alguns chamam de consultor surdo, vocês vão entender como é importante. No trabalho que eu mostrei na outra palestra sobre tradução, em boa parte deles, né, em todos que foram possíveis ter o profissional disponível, nós utilizamos, né, desse apoio, né, dessa consultoria / tradução, porque temos pouco tempo para caber ali, então a validação deste profissional acaba se tornando essencial para a gente não passar vergonha mesmo. Acho que esse é o nome, porque quem aprova, reprova lá do outro lado do público, quando assiste, nossa, ficou legal, entendi. Não entendi, muito rápido, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, o consultor surdo, ele vai validar, olha, desse jeito eu entendi, mas desse jeito é que eu não entendi. E aí sim a gente faz uma entrega legal. Então, lidar com isso, com esse serviço também, faz parte do nosso trabalho. Não é o consultor surdo, o surdo em si, ele não está ali para destruir o nosso trabalho, acabar com a gente, como muita gente eu sei que tem esse trauma, né, esse medo, né, não, gente, é uma parceria, é um trabalho para a sua evolução profissional. Então, isso também a gente vai trabalhar essa compreensão e a dimensão e a importância também de valorizar o surdo como profissional da área também.
E aí, gente, a cereja, né, do bolo é a guia interpretação tátil para surdos cegos com o professor Volney. É um PhD da área, tem livros, materiais, muitas publicações na área, então um excelente professor aí que vai trazer essa questão, porque na lei diz que o nosso papel é interpretar, guia interpretar, e ele não especifica, ele não separa, ele tá tudo junto, né, na mesma lei. A mesma lei do intérprete é a do guia intérprete também, então meio que o nosso papel acaba sendo guia interpretar. Opa, como assim? Então daqui para frente a gente vai precisando se formar de forma mais completa também. E aí eu vejo que, pelo menos, a maioria das formações não tem este conteúdo, que é tão importante e que é um campo que também está crescendo bastante. E aí vem as questões técnicas que o Weber vai falar mais tarde, vocês vão ver na palestra dele, eu não vou nem falar muito, porque senão a gente não consegue ver, tá? Olha, eu estou vendo várias perguntas e comentários legais aqui. A Delane comentou: minha rua tem muito barulho. Esse fone que você usa abafa tudo. Ó, esse aqui, dá pra ver que ele não cobre totalmente a minha orelha. Ó, ele aparece bastante. Ele não tampa tudo, mas ele é muito bom. Ele ajuda a eu ouvir com mais foco. Então, eu consigo encaixar ele. Inclusive, ele faz assim. Então, eu consigo aumentar também, se a minha cabeça for maior. Então, eu consigo expandir, ó, encolher. E esse aqui ele não abafa, mas ele é um excelente, não vou chamar abafador, mas ele tem um cancelamento de ruído para captação do microfone. Isso sim. Então, se está passando um avião, um carro buzinando, que até porque eu estou em São Paulo, isso é comum, por melhor isolamento que eu tenho, mas não dá para isolar, trabalhar tanto assim, isolamento de um local, porque a gente trabalha com o corpo, a gente precisa de um espaço grande, não uma cabine apertada, porque a gente trabalha em pé, a gente trabalha sinalizando, se mexendo, então não dá para fazer uma acústica de um quarto que é grande, então não é tão viável assim, até porque a gente trabalha com o visual, então eu preciso sim de uma parede lisa, eu preciso sim de um chroma key, enfim, de uma parede, eu preciso de fato de uma parede, por conta dos equipamentos, então esse fone ele é muito bom, né? Os fones da Microsoft em geral são muito bons para trabalho, e aqueles que cobrem totalmente a orelha, que isolam bem o ruído, assim, para eu como ouvinte, tá? E aí o microfone acaba também tendo esse isolamento de ruído. Então, este fone, ele não abafa, porque ele não cobre totalmente a orelha. Então, aqueles fonão, assim, tem mais essa função. E é sempre bom você ter um foninho mais que você consegue ali usar um brinco e tal, né? Depende muito do gosto de cada um. Ali para o dia a dia, mas se você vê que o vizinho está reformando e tudo mais, aí já exige realmente um fone maior que cubra para não ter problemas. A Maíra comentou: bom dia. Não sei se cabe essa pergunta aqui, mas notei que o intérprete de Libras dessa aula só é ativado se eu quiser. Como posso passar isso para o meu cliente, deixar essa opção em sua live? Legal. Quando a live ela é no Zoom, tem esta opção. E aí, às vezes, no YouTube, pode ter a versão sem nenhum tipo de interpretação e a outra com a interpretação português e a janela de Libras. São duas transmissões separadas, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O cliente, ele cria um canal, né, um link que tem Libras e um link que não tem Libras. Já fiz eventos assim no YouTube e no Zoom, que é habilitável. Você vai lá nas cabines de interpretação e seleciona os idiomas e atribui uma pessoa, associa uma pessoa a uma cabine, alguma coisa assim. Isso aí o Weber que domina, a Merichel que configurou aqui que também, mas não é um bicho de sete cabeças, existe manual, existe tutorial na internet que ensina, enfim, pelo menos a só configurar, mas não é muito o papel do intérprete, é o produtor da live que faz essas configurações, embora a gente possa ter esse conhecimento, tá? Sobre essa opção no Zoom. 3 minutos para a mesa na sala de inglês. Bom, 3 minutos já estarei lá na mesa. Foi um prazer poder falar aqui com vocês e fico à disposição. Até já. Muito obrigada, Paloma. São muitas informações muito interessantes, né? Como a Sabrina e a Delani falaram, todo mundo anotando, né? Muito conhecimento bom e gratuito nessas palestras.